alguns destaques aqui, dos melhores, né? Porque a gente sabe que, pô, tudo cansativo e tal, mas teve alguns momentos legais. Talvez sejam esses os momentos que Claro. passem na edição. Então vamos comentar aqui. Ó, o Dudu e a Duda. Isso eu acho bacana porque eram pessoas que jogavam juntos ali, né? O Dudu, a Duda, a Saori. E ontem a gente viu esse rompimento acontecendo de uma maneira mais firme, né, Chico? Até então era aquela coisa, tô chateadinho, rolou um negócio do Resta 1, agora É. foi pra dinâmica, acho que ficou mais séria essa rivalidade, né? O Dudu, ele escolheu a placa que era da língua solta, que vive falando dos outros e fazendo fofoca pra Duda, e usou o tempo dele para explicar que não colocou a Duda na roça porque não votou nela, que ele salvou a Rayane estrategicamente para se proteger do veto do fazendeiro, né? Porque quando a Duda diz que ele é traíra, ele fala, não fui eu que te coloquei lá, eu só não te salvei. E aí ele explica a estratégia. Mas a Duda rebateu. Ela falou assim, aqui dentro, a única coisa que a gente tem é a nossa palavra. Você jurou de pé junto que ia começar um Resta 1 pela gente. É uma questão de palavra. Eu não concordo com gente traíra. Achei interessante a maneira como o Dudu explicou a estratégia para ela, foi quase dando uma aula de estratégia para a Duda, mas curti também a maneira como ela se manifestou, como ela respondeu. Ela tem o direito dela de ficar chateada que era um aliado que não a salvou, né, Chico? E acho que também essa explicação do Dudu, ela pode ser uma estratégia, né, uma aula de estratégia, como a senhora falou, mas até a página 2, né? Porque não tudo aquilo que ele falou como raciocínio não ajuda a amenizar o sentimento da Duda. Na verdade, explica o porquê que o Dudu é um jogador egoísta, é um jogador completamente vidrado em si mesmo, e eu não acho que ele está errado por isso. Eu acho que uma das grandes, dos maiores baratos dessa temporada é justamente o ritmo frenético que o Dudu impôs lá no começo e a clareza com que ele deixou claro, a clareza com que ele expôs, e não é um elemento confiável. Aí o azar é de quem confia, o azar é de quem acredita que possa, de alguma maneira, criar um elo, um bonding com o Dudu Camargo. Então eu não acho que. Eu discordo um pouco quando a senhora diz que foi uma aula de estratégia. Na verdade, eu acho que foi uma aula como é que é o termo? Eu acho que foi uma aula de egoísmo, uma aula de quem só pensa em si mesmo, e uma aula, no final das contas, do que deve ser feito mesmo. Eita, deu ruim ali pro Chico? Ele já volta. Já tá aí. Olha só que Parou, rápido. Alguém deve ter te parou. ligado, né? Olha só. Pô, estão me ligando, desculpa, desculpa. Não, mas sabe o que eu acho, assim, que acaba sendo uma aula de estratégia? Porque quando ele explica, olha, eu salvei a Rayane para que ela vetasse o fulano, para que fosse tal coisa, e tudo no final se resolveu como ele tinha pensado, eu acho que quando ela insiste nisso, ela acaba caindo no erro de ficar igual o Matheus, que ficava lá, Rita, facada, me deixaram sobrar, não sei o quê. Fica numa repetição, sendo que foi explicado pelas meninas o que aconteceu, por que tomaram aquela atitude, e o Dudu também explicou. Eu sei que o direito de ficar chateado todo mundo tem, eu sei que são situações diferentes, mas eu acho que quando você fica insistindo numa coisa que já foi resolvida pelo público, é você que fica como bobo, como chato, num looping, assim. Mesmo entendendo as motivações da Duda, né? É, eu acho que fica bobo e fica chato porque a Duda não é a favorita versus o Dudu. Porque em qualquer outro contexto, eu acho que a Duda tinha mais ali um fio da meada, como também naquela oportunidade talvez o Matheus tivesse. Era o normal, talvez, até pensar, você vivendo aquilo, que as coisas pudessem ser vistas dessa forma. Agora, eu acho que ela também ainda está numa janela de oportunidade viável. Se semana que vem isso continuar, aí eu concordo com a senhora. Mas acho que até essa semana eu ainda dou essa colher de chá para a Duda usar essa pauta aí, até porque a treta com a Saori se aprofundou nesses últimos dias, acho que a gente pode dizer isso, não sei se a senhora concorda. Uhum. E então eu acho que era o caminho, né, o direcional do que ela podia ter ali como bandeira nesses dias, assim, que é também um pouco
o ranço do casal. E fica um pouco mais claro quando tem o debate entre ela e a Saori. A gente vai falar delas duas agora, e até você tinha comentado que mostra, né, essa jogada do Dudu, o quanto que ele é frio, o quanto que ele não é confiável, e até a maneira como a Saori responde a Duda deixa isso claro também, porque a Duda escolheu a placa deixando o ambiente pesado e acaba com o clima para a Saori, né? Falou que ela perdeu o brilho, algo que já tinha dito no dia da roça. Aí a Duda criticou a Saori por continuar do lado do Dudu, mesmo depois da polêmica do Resta 1. E lembrou que quando o Matheus fez besteira no jogo, a Saori disse que ela tinha que se afastar dele. Aí a Saori, né, falou que já participou de reality show, que só acredita em amizade depois que sai, porque aí consegue ver se essa amizade se sustenta ou não. E disse assim, até aqui, são todos concorrentes. Eu estou lutando pelo mesmo prêmio que vocês estão lutando. O Dudu tem o jogo dele e nunca me beneficiou em nada. Inclusive, ele não me salva, mas isso é um problema dele. Aí a Saori provocou ainda a Duda, disse que não se atrai por homens como Mesquita e falou: é aquele homem, né, que você manda e desmanda nele. Eu gosto da autenticidade dele, do jogo dele. Eu admiro como jogador e como pessoa, né? A admiração aqui fica pro lado do Dudu. A Duda rebateu, falou assim, olha, o Mesquita nunca te desrespeitou, nunca fez nada para você estar expondo o Mesquita aqui, falando sobre ele. E aí a Saori finalizou ainda acusando a Duda de agora estar se juntando com a Maria e com a Rayane, que são rivais, né, delas desde o início. Foi um momento bom ali, eu achei, tanto da Duda, né, se posicionando, quanto da Saori rebatendo. As duas são muito boas, né, Chico? Não, e eu tô achando lindo duas pessoas tão interessantes virando inimigas nessa reta final do programa. Eu tô achando encantador isso. Aí agora, eu acho que a Saori tem argumentos muito melhores que a Duda. Eu acho que a Saori é mais madura e mais bem resolvida com algumas questões do que a Duda, por mais que a Duda tenha uma frieza impressionante aos 19 anos, não é verdade? E aí eu tenho também a impressão, o Bárbara Salim, que eu consegui entender um pouco mais da Saori nesse rolê todo, assim, porque eu acho que ela consegue enxergar uma, uma validade, uma viabilidade com o Dudu Camargo, não só ali nesse enlace amoroso dos dois, mas no jogo de estar perto dele, mesmo que ao custo de uma certa instabilidade, de nunca saber direito o que ele vai fazer, quem que ele vai defender, quem que ele vai proteger e tudo mais, que eu acho que é esperto da Saori. A Saori, acho que ela sacou uma tendência do jogo que fez com que ela se aproximasse do Dudu, que eles tinham talvez algum tipo de sinergia de como eles veem que poderia ser um programa interessante, um jogo interessante. E no final das contas, isso acabou aproximando os dois também nesse enlace aí amoroso tão discutido e tão comentado nas redes sociais. Eu entendi melhor a Saori. Eu gostei. E acho que isso dá mais tridimensionalidade a esse personagem tão controverso e tão interessante. Eu queria só. O pessoal tá falando assim, pô, o Chico tá meio parado, o Chico tá. Sei lá, eu tô com uma crise alérgica mortal, fatal. Eu estou tendo uma das piores manhãs da minha vida, pessoal. Então, por favor, tenha um pouco de respeito com o profissional aqui que está à beira da morte. Muito obrigado. E mesmo assim veio pro trato, tá vendo? Isso daí, ó, a gente tem que aplaudir Chico Barney, né? Não dá desculpinha. Vim lidar com os búfalos do chat. E já que a gente está falando do pessoal do chat, queria pedir o like para você que nos assiste aí pelo YouTube, né? A conta não bate, ó. A gente vê pouco like, bastante gente assistindo, então ajuda a gente aí. Quem assiste pela TV tem que fazer o quê, Chico? Aplaudir, né? Aplaudir. É isso. Ó, comentando aqui, né, ainda o debate de Saori e Duda, teve um ponto que eu gostei do que você falou, deu para entender mais o jogo da Saori, realmente ela é fria, ela é inteligente, né, ela deixa isso muito claro. Agora, teve um ponto que eu achei que a Duda poderia ter falado que seria a favor dela e talvez não passou pela cabeça ali. Que ela disse que não tem amizade, né, que as amizades são fora e tal, mas quando o Dudu estava fazendo aquelas jogadas com o Shaya e a Saori estava contra ele, ela cobrou ali, né, um retorno do Dudu, um carinho, né, uma jogada junto para proteger os aliados. Verdade. Usando essa questão de amizade, não só de jogo frio e calculista.
E aí agora ela apoia esse jogo frio e calculista do Dudu. Para mim, a única explicação é porque ela tá com ranço da Duda. Porque quando a Duda falou, olha, dá uma recuada com a Rai e tal, ela não gostou. E aí agora que as coisas estão indo para o lado negativo para a Duda, ela apoia a jogada do Dudu. Mas se fosse para ela cobraria do Dudu. Peraí, a gente tá junto, e o lado afetivo, e a amizade, né? Mas eu acho também que nesse período, de Shaya pra cá, as coisas entre Dudu e Saori ficaram mais firmes. Com todo respeito, é claro. Mas então eu acho que as coisas foram se desenvolver de uma outra forma que talvez ela se sinta mais segura também do que se sentia naquela época. Talvez tenha isso também. Agora, uma outra coisa que a gente tem que conversar é o quanto a senhora doutora Bárbara Sarin, a Duda se equivoca ao trocar de grupo a essa altura do campeonato. Eu não sei se é uma estratégia meio Juliette, eu não sei se é uma estratégia meio César Lima, eu não consigo entender direito o que que ela está planejando, ou se foi uma coisa natural, ou se ela é realmente apenas uma menina. Aliás, essa é uma outra coisa. O Dudu Camargo, ele tem quantos anos hoje em dia, o Bárbara Salim? Vamos ver aqui? Eu sempre esqueço, 20, ele tem quase 30, não tem? 28, será? Dudu 27? Camargo. Dudu Camargo, 27 anos. 27 anos. Com 27 anos, o Kurt Cobain, o Jimi Hendrix, a Amy Winehouse, todos eles já tinham feito todas as obras que imortalizaram eles na cultura pop mundial, aos 27 anos. Veja só, o Dudu Camargo, ele não é mais apenas um menino. Mas a Duda, ela é apenas uma menina. Ela tem apenas 19 anos. E a galera que comenta no chat, que fica falando aí um monte de coisa, trata ela de um jeito que eu acho muitas vezes vil e cruel. Fica todo mundo. A menina tem uma cabeça boa pra caramba, tem argumento, tenta jogar, tenta fazer suas coisas. O pessoal fica só falando que ela, ah, não, piriguete, não sei o quê, não sei o quê. Porra, é um escândalo. É um escândalo. Primeiro que assim, se fosse piriguete, não tinha problema nenhum, cada um que cuide da sua vida. E ela, na verdade, ela estabeleceu dois relacionamentos bastante sólidos lá dentro. Apesar das coisas terríveis que Wallace e outras pessoas tentaram fazer. Então, na minha opinião, se tem alguém que merece ali uma análise um pouco mais carinhosa por conta da tenra idade, não é o Dudu Camargo, que tem idade já para ter feito muita coisa na vida. 27 anos, porra, com 27 anos eu já era CEO, ô Bárbara Sarin. Nossa! Com 27 anos, com muita humildade, era da empresa do meu pai. Mas tudo bem. O que eu quero dizer, Bárbara Sarin, é que Duda merece respeito. Pode concordar ou discordar dela, pode gostar ou não gostar do jogo dela. Eu, particularmente, acho que ela está numa baixa no jogo agora. Mas, do jeito como as pessoas tratam, Bárbara, eu fico muito triste. É muito triste, Bárbara. Eu concordo com você. A gente sempre bate nessa tecla aqui, né? Do quanto as pessoas são machistas e desrespeitosas com a Duda, assim. E concordo, ela é a mais nova e até acho que essa mudança aí no jogo, que não tem sido boa para ela, não é por estratégia. Acho que ela só está simplesmente vivendo mesmo e agindo, né? Ah, tô chateada com uma coisa, vai, expõe. Tá vivendo, deixando a coisa acontecer, né? Pena que acho que não tende a ser um bom movimento.